Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Leamos os versos 37 até o 43 do capítulo 12 do Evangelho de João, porque assim nos diz a palavra de Deus. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Meus amados, o verso 36 que lemos na reflexão do dia do sábado, afirma na parte final que Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Assim como este verso, o de número 37, também mostra o encerramento do ministério público de Jesus e a sua retirada do meio daquele povo. Portanto, tais versos não se referem somente à sua retirada dali daquele local, mas sim do meio daquele povo. A partir dos demais evangelhos, nós sabemos que Jesus dirigiu-se para o Monte das Oliveiras e que isto se deu na tarde daquela terça-feira que antecedeu a Páscoa daquele ano. Jesus retirou-se e escondeu-se dos judeus. O triste disto tudo é que, embora o Senhor Jesus tenha exercido um ministério tão poderoso e tão admirável, quer por palavras ou por obras, dando assim provas da sua divindade, aquelas pessoas não creram nele. Todavia, isto já era de se esperar, tendo em vista o que o profeta Isaías havia predito e que João relembrou ao escrever no seu evangelho. Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Aquelas pessoas não demonstravam nenhuma disposição para crer. Houve exceções, é claro, mas de forma geral, aquele povo rejeitou o Messias, o Cristo de Deus. Havia cegueira espiritual e endurecimento do coração de tal forma que isto resultou em descrença total. A princípio, a dureza do coração e a incredulidade partiu da parte daquele povo. Depois, foi Deus quem lhes endureceu os corações, posto que não estavam dispostos a aceitarem a sua oferta de amor. Por causa disto, é que não lhes foi revelado o braço do Senhor, ou seja, a sua força e o seu grande poder. Ao rejeitarem o Cristo, o Messias prometido, perderam a tremenda oportunidade de experimentar a revelação do poder sem par da parte de Deus. Cumprindo assim, então, a profecia bíblica proferida pelo profeta Isaías, que viu a glória dele e falou a seu respeito. Dele quem? A glória de Deus e a glória do Messias de Deus, do Cristo. Sendo que no capítulo 53 do seu livro, o profeta Isaías descreveu a antevisão que teve da morte e da ressurreição de Jesus, quando contemplou a glória do Cristo de Deus. E isto cerca de 700 anos antes do que aqui está descrito neste texto, de fato ter acontecido. O evangelista João parafraseou as palavras contidas no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versos 9 e 10, onde está escrito o seguinte: Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos,
para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Após ter contemplado a glória do Deus Altíssimo, o Senhor disse tais palavras ao profeta Isaías. E ali naquele momento, citado por João, cumpriu-se com precisão infalível a profecia de Isaías, posto que quase todos fracassaram em aceitar o Cristo de Deus com fé genuína. João seguiu então afirmando nos versos 42 e 43. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João fez esse registro para mostrar, infelizmente, que eles não creram com fé genuína, porque temiam os homens, buscavam o reconhecimento dos homens, a glória dos homens, mas não a de Deus. Estavam mais preocupados em serem aprovados pelos homens do que em serem aprovados por Deus. Não estavam prontos para suportar as consequências de professarem a Jesus como sendo o Messias de Deus. Não estavam dispostos a pagar o preço de seguir a Jesus, aquele que ele próprio declarou e que é o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem não estiver disposto a tomar a sua própria cruz e seguir a Jesus, jamais poderá de fato recebê-lo como Senhor e Salvador. Seguir após Jesus é deixar as veredas antigas, os descaminhos de outrora e caminhar de acordo com as pegadas dele. E isto exige autonegação, renúncia, reconhecimento de total dependência dele. Tomar a própria cruz e segui-lo não é lidar com algum tipo de mazela que a vida nos impõe, do tipo doenças, morte de entes queridos, tragédias e tudo mais. Tomar a própria cruz e segui-lo é ir após ele para o Calvário. É morrer com ele para este mundo aqui, a fim de receber a vida que está nele, a vida que está em Jesus. Se alguém não renunciar a tudo que tem aqui neste mundo, por amor a ele, não é digno da pessoa dele. Esta é a mensagem a ser anunciada àqueles que estão à nossa volta. Amanhã falarei um pouco mais a este respeito. Por enquanto, pense sobre isto. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, que texto triste. O Senhor Jesus encerrou um ministério longo de 3 anos ensinando, curando, libertando pessoas, mas aquele povo rejeitou o Messias de Deus, não o reconheceu como sendo o enviado do Senhor para a sua salvação. E fizeram isso de forma deliberada, por dureza do coração, incredulidade. E por isso o Senhor também endureceu-lhes o coração. Eles foram incapazes de crer no Messias, na vinda do Salvador. E por isso não receberam a salvação. Mas obrigado, Senhor, porque muitos creram e receberam a Cristo Jesus, entenderam o recado vindo do céu. E esses anunciaram a verdade que chegou até nós. E nós também recebemos a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós sejamos os porta-vozes para que outros também o recebam como Senhor e Salvador das suas vidas, para que creem no Messias, no Salvador da alma, aquele que veio para nos tirar da perdição e nos levar de volta para Deus. Que seja assim, para a honra e glória do Senhor. É a oração que nós fazemos no nome dele, no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada segunda-feira. Fiquem na paz do Senhor.